todos e todas. Prazer recebê-los para um tema da maior importância. Compartilhamento de risco é um tema transversal para todos. Porque se nós, como saúde, queremos dar mais acesso à população com qualidade e sustentabilidade, o compartilhamento de risco é um instrumento poderoso para isso. E aqui nós contamos com um grupo de painelistas muito qualificados. E nós temos o presente de receber aqui o deputado federal, Rafael Simões, que foi o relator do projeto de lei do compartilhamento de risco, há mais ou menos um mês, né, deputado? Já passou na Comissão de Saúde, agora foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Também está com o deputado Diego, que é um militante da área, com doenças raras. Então, nós temos uma expectativa muito grande, em termos até de celeridade, dessa medida. Eu vou fazer aqui uma linha do tempo do compartilhamento de risco da história, até porque, de certa forma, nossa gestão no Ministério da Saúde foi pioneira nisso. Em 2019, o ministro Mandetta, ele me convidou em 2018, eu já falei, a primeira coisa que eu falei com ele foi: ministro, nós temos que implantar um compartilhamento de risco aqui. Isso já acontece há 2 décadas em outros países, também de acesso universal. É uma oportunidade, nós estamos lidando cada vez mais com terapias de alto custo, que pressionam o orçamento, que muitas vezes em fases iniciais ainda de pesquisa e desenvolvimento, nós temos incertezas. Então, esse é o elemento fundamental para o compartilhamento de risco. Quando nós lidamos ainda com algumas incertezas das evidências científicas e incertezas econômicas, o compartilhamento de risco é um instrumento valioso para que a gente possa avançar. E aqui, a nossa expectativa com essa reunião de hoje aqui, que eu quero que tenha muita interação também com essa audiência tão qualificada, é trazer os diferentes pontos de vista. Porque, de certa forma, a relatoria do deputado, ela conviveu com isso, ela tentou transitar nos diferentes pontos de vista e ganhar um equilíbrio. Onde é que esse documento ele traria, dentre todos os atores do sistema de saúde, um instrumento que fosse execuível. Então, nós estamos aqui com a oportunidade de ter o Bruno Sobral, diretor executivo da FenaSaúde, o Felipe, da Abimed, a Marcela, pelo Sindusfarma, o Hugo Fiocruz, uma instituição que tanto nos orgulha, e ter o deputado ao final para ele fazer um fechamento disso. Então, eu vou privilegiar aqui a Marcela para as primeiras considerações. Qual é a nossa ideia, Marcela? O Sindusfarma tem um olhar sobre isso. E é importante aqui que a gente dê transparência a essa. Quais são os problemas hoje no texto que foi encaminhado, como melhorar esse texto para que a gente possa realmente harmonizar isso diante dos vários atores do sistema de saúde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Denizar. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Bom, é um tema que a gente vem discutindo muito dentro do sindicato, junto com os associados, junto com outras associações, como a Abimed, por exemplo, que está aqui, e até mesmo com a participação da saúde suplementar, do Ministério da Saúde, para a gente construir um texto que abranja de forma assim, o mais abrangente possível todas as possibilidades de utilização desse tipo de instrumento, de acordos de compartilhamento de risco, ou como o Ministério da Saúde chama, acordos de acesso gerenciado. O texto inicial, lá de 2021, a gente analisou como um texto que talvez trouxesse algumas limitações para utilizar esse tipo de ferramenta. Então, a gente discutiu muito a possibilidade de ter um texto mais abrangente, que é o último texto que foi apresentado para o deputado e que a gente defende por ser um texto que traz a possibilidade de que esses acordos eles sejam definidos de acordo com a condição, a capacidade de cada tecnologia, e não amarrar isso num projeto de lei. Então, para que cada tecnologia, para que cada empresa, junto com a saúde suplementar ou com o SUS, discuta quais os melhores termos
para fazer esse tipo de acordo. O texto atual, eu acho que ele vem muito nesse sentido, né? Então, ele é um texto bem mais simples, mas que abre essa possibilidade de utilizar para além dos acordos de base financeira, acordos de volume ou outros tipos de acordos que a gente já tem aí experiência em alguns países e que a gente pode usar como referência. Vou começar aqui. Obrigado, Marcela. Importante esse ponto de vista. O Sindusfarma foi muito valioso nessa discussão, e um ponto que eu me recordo de colocar, ao invés do título ser o acordo de compartilhamento de risco, acordo de acesso gerenciado, que é um termo que hoje a própria literatura vem utilizando como um grande guarda-chuva que você contempla todas as modalidades, não só esse mix financeiro baseado em desfecho, mas também separado. Mas eu até fiz a sugestão ao deputado de colocar compartilhamento de risco dentro do próprio conceito, porque isso, de certa forma, o próprio Ministério da Saúde vem utilizando esse termo. E para que o gestor tenha total conforto e segurança para poder utilizar esse instrumento e não ser penalizado pelos órgãos de controle, precisava ter a descrição do compartilhamento de risco. Foi uma questão mais legal do que operacional. Agora eu vou passar em ordem alfabética, vou passar para o Bruno, para ter essa contextualização da saúde suplementar. Porque nós entendemos também que o sistema é um sistema único. SUS, saúde suplementar cada vez mais tem um olhar consolidado do sistema de saúde, de compras, até compras agregadas. Como a saúde suplementar pode se beneficiar dos acordos de compartilhamento de risco? Muito bem, obrigado, Denizar. Cumprimentar todos aqui, em nome do deputado, nossa autoridade. Aí tivemos a oportunidade de discutir esse e outros assuntos lá no Congresso. Os acordos de compartilhamento de risco vieram na onda também, e principalmente, de uma mudança no perfil de preço das tecnologias, né? A gente não faz compartilhamento de risco para aspirina, né? E essa mudança do perfil de preço, ela é uma mudança que, para além da questão de compartilhamento de risco em si, ela muitas vezes fere a lógica do produto plano de saúde. Por que ela fere a lógica? Porque o produto plano de saúde foi feito para você pegar recursos de um conjunto de beneficiários que se asseguram de um conjunto de custos possíveis e prováveis, dada uma estatística, né? Então, você pega o recurso de alguns beneficiários e você administra aqueles recursos em nome desses beneficiários, pagando por serviços, inclusive tecnologias, do lado de cá. Quando você tem uma tecnologia com um preço que é disruptivo do ponto de vista do seu valor, essa lógica se quebra, porque, afinal das contas, se eu tenho, por exemplo, medicamento super caro... E outra coisa, esses grupos de pessoas são formados, não é um grupo do tamanho do Sistema Único de Saúde. São pequenos grupos, alguns maiores, algumas operadoras, outros menores, alguns muito pequenos, né? Então, quando você precisa alocar, ou quando você precisa pagar, que eu digo não é o plano de saúde, quando um grupo de pessoas que é administrado por um plano de saúde precisa pagar por uma tecnologia qualquer que tem um preço disruptivo, a lógica pela qual você pensou esse produto se quebrou totalmente, porque você fez um cálculo atuarial aqui em que essas pessoas estão pagando valor para cobrir esse cálculo atuarial. Então, por exemplo, se você tem um medicamento como um Zolgensma, ou como você tem um medicamento como um Elevides, que cai numa operadora de, sei lá, 50 mil vidas, 100 mil vidas, são inúmeras as operadoras com 50, 100 mil vidas, aquela operadora não tem como pagar, e ponto final. E não é a operadora que não tem como pagar, os beneficiários dessa operadora não têm como pagar, né? Então, quando você tem essa lógica, né, e aí, assim, a gente, como setor de saúde suplementar, tem o firme propósito de pagar e de honrar todos os compromissos de todas aquelas tecnologias que fazem sentido serem incorporadas. Então, assim, se tem uma tecnologia nova, ela é super bem-vinda. Ela é super bem-vinda porque ela traz para aquele consumidor que está ali assegurado a capacidade de uma vida melhor. E a saúde melhorou muito por conta das tecnologias ao longo dos últimos 10, 20 anos. Agora, quando eu tenho algo de valor disruptivo, a gente tem que pensar numa solução que não seja para as operadoras ou para o Sistema Único de Saúde. A gente tem que pensar numa solução para o Brasil. E eu acho que é isso que a gente precisa construir daqui para frente, porque a lógica, certamente a lógica do seguro para pequenas e médias operadoras, ela é absolutamente vilipendiada na presença de tecnologias muito caras. E aí, o compartilhamento de risco é um alento no sentido de alinhar incentivos econômicos, que eu posso explorar um pouco mais depois
mas acho que, de maneira geral, como uma primeira fala, é isso, é entender o comportamento de risco dentro de uma lógica do seguro e de uma lógica de incorporação de tecnologia em saúde. Obrigado, Bruno. Eu queria até, na sua próxima fala, você compartilhasse conosco a ideia que eventualmente surge de que haja algum grau também de união entre operadoras em composições de fundo para tentar fazer frente a isso, ou até de uma compra centralizada pelo setor, algo nesse sentido. Felipe, passando a palavra para você, pela BIMED, nós sabemos a importância também do setor de dispositivos no Brasil, e também foi contemplado dentro do PL 667 os dispositivos. Existe uma lógica, do ponto de vista da geração de evidências, diferente, né, entre farma e dispositivo. A gente tem um nível de evidência muito maior nos medicamentos pela própria natureza. Né? Fazer estudos com cegamento, a capacidade de fazer randomização, uma série de coisas que garantem um maior nível de evidência. Na área dos dispositivos, a gente não tem esse mesmo rigor metodológico na hora de avaliar algum dispositivo. Como lidar com isso se a gente pensar num modelo de compartilhamento que contempla, por exemplo, o desfecho? Qual é a visão da BIMED em relação a isso? Obrigado pela pergunta, professor Denizade. De mais nada, cumprimentar mesmo a figura do deputado Rafael, agradecer, né, o convite à organização do evento. E você explorou um pouquinho uma pergunta que sempre me faz: por que a BIMED está nessa discussão? Por que o setor de equipamentos e dispositivos médicos está nessa discussão? A BIMED é a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, representamos cerca de 200 empresas desse setor, né, com mote associativo tecnologia e inovação. Então, naturalmente, as grandes empresas globais são nossas associadas. E nós não temos no nosso setor preços disruptivos, usando, né, o termo que o Bruno trouxe aqui, mas nós temos alguns desafios, sim, né, em colocar as nossas tecnologias a serviço da população, justamente quando a gente vai trabalhar a questão das evidências. Nós temos algumas barreiras, como você bem citou, né, metodológicas, éticas, que não dá para levar a cabo um estudo randomizado, um estudo cego, como você trabalha uma prótese, né, fazendo cegamento, seja do paciente, do profissional. Há algumas alternativas, a gente vem explorando isso muito no âmbito da BIMED, com as nossas associadas, com a rede da Rebrates, conversando com a CoSaúde, com a ANS, conversando com o DGIT, para qualificar a TS em dispositivos médicos aqui no Brasil, mas nós enfrentamos, sim, essa barreira. E enxergamos que os acordos, né, de acesso gerenciado, a depender do modelo da tecnologia que estiver avaliando, o que for acordado ali, pode ser um caminho, sim, para que essa tecnologia ela chegue mais rapidamente para a população e possa ser colocada, né, ao serviço aí dos profissionais de saúde, em benefício do paciente. Um exemplo que a gente sempre dá é a questão da robótica, né? Eu não tenho como levar a cabo estudos, né, muito aprofundados, com rigor técnico, metodológico, como a gente tem condição de fazer com medicamento. Né? Comparar com placebo, né, fazer os segamentos, como eu disse, randomizar. Mas a gente sabe que a tecnologia ela agrega valor pelo uso, pela prática clínica, pelos dados de mundo real, nas evidências de mundo real, mas para chegar nos sistemas de saúde isso demora muito. A robótica é um bom exemplo disso. Né? Agora, recentemente, foi incorporada no SUS para a cirurgia de câncer de próstata, mas na saúde suplementar, né, em algumas situações, e o pagamento direto na saúde privada já se usa em larga escala e já temos excelentes evidências de mundo real de como essa tecnologia beneficia o paciente. O acordo de acesso gerenciado poderia ser colocado, por exemplo, em prol de se incorporar essa tecnologia. E a gente vem fazendo essa discussão agora também, porque se incorporou um robô para uma única aplicação, um robô que tem diversas aplicações e outras aplicações que já demonstraram seu valor. Um robô que custa milhões de reais, não faz sentido você colocar um equipamento ali e deixar esse equipamento ocioso. Não podemos fazer acordos de acesso gerenciado para otimizar o uso desse robô, testar a tecnologia, avaliar se faz sentido para aquela aplicação. E temos outras tecnologias no nosso segmento, que vai do abaixador de língua ao robô, passando por uma gama enorme de produtos. A gente brinca que um hospital tirou o paciente, tirou os profissionais de saúde, tirou o medicamento, que sobra ali é dispositivo médico e equipamento. Então, é uma miscelânea enorme de produtos que a gente, com esse texto, principalmente, que o deputado, né, conseguiu aprovar na Comissão de Saúde, expande
o leque de possibilidade de fazermos acordos, não só pensando no gerenciamento de risco clínico e econômico, mas outros arranjos também. Então, o nosso interesse nesse debate é principalmente focado nesse gap que nós temos em relação à questão metodológica e, né, tentar colocar o mais rápido aí essa tecnologia a serviço da população. Obrigado, Felipe. Eu queria também, no retorno da sua fala, você contextualizar um aspecto muito peculiar dos dispositivos, que depende da qualificação do operador também, né? Ainda tem isso, a curva de aprendizagem, centros de referência. No momento que você operacionalizar isso, se o centro de referência... Infraestrutura do serviço. Tudo isso faz diferença. Só pensar como modelar isso para um acordo de compartilhamento. Vamos pensar. Hugo, a sua fala, como um olhar de uma empresa importante brasileira, não dos principais principalmente de produtos de fármacos, farmanguinhos, biomanguinhos, o quanto um instrumento quanto esse, um compartilhamento de risco, pode ser útil no complexo econômico industrial da saúde? Será que ele por ser um instrumento que vai trabalhar muito na fronteira, né, do conhecimento, porque a gente está lidando com terapias de altíssimo custo, onde as evidências ainda são preliminares. O que isso pode representar para o complexo econômico industrial da saúde? Primeiramente, bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa do painel, né, os colegas aqui. Obrigado, Denizar, pelo convite, pela pergunta. Primeira coisa, assim, me coloco aqui na perspectiva da indústria, né, e da área de inovação. Não sou especialista em ATS, mas a gente tem estudado bastante, principalmente aí com a entrada da Fiocruz nesse segmento de terapias avançadas. E como foi falado aqui, são produtos muito caros, principalmente aqueles direcionados para doenças raras, e a gente entende o porquê disso. E eu gosto muito quando você colocou, Denizar, no início, a palavra incerteza, né? Porque na visão e na perspectiva de um processo de desenvolvimento de qualquer tecnologia, de qualquer medicamento, a gente começa com uma incerteza gigantesca e, ao longo do processo de agregação de valor, de dados para aquele produto, para aquele medicamento, a gente vai diminuindo essas incertezas, né? E isso acho que tem total relação com esse instrumento que é proposto, né? Quando estamos falando aí de estudos clínicos, né, principalmente para doenças raras, que a gente não tem um grupo grande para se trabalhar, a gente vai trabalhar com poucos dados, ou seja, as incertezas elas continuam, né? E esse instrumento, eu entendo que ele traz não só uma facilitação para o acesso, mas também uma forma de agregar dados, né, continuidade da agregação de dados para aquele medicamento, porque no final das contas a gente precisa ter acesso, mas também medicamentos que sejam efetivos, né, a efetividade terapêutica. E aí é o quê? É o medicamento para o paciente certo, no tempo certo. Muitas vezes eu vejo, né, e acho que é importante a gente reavaliar muitas das coisas incorporadas, né, quando a Conitec tem esse papel. Porque o diagnóstico ele avança. Muitas vezes os estudos lá de trás, eles trabalharam com tecnologias onde se trabalhava com conjuntos de pacientes que não necessariamente era o conjunto onde a terapia seria mais efetiva, né? E o diagnóstico tem esse papel. E eu acho que esses tipos de acordo, esses instrumentos, mecanismo, traz, para além do acesso, a continuidade no estudo da efetividade terapêutica. Porque a gente está falando aí de valores muito altos, de um orçamento bastante limitado. Como o Bruno colocou, a gente precisa pensar, para além disso, no sistema de saúde nacional. E a Fiocruz vem nessa linha, para além dos acordos, né, trabalhando com transferência de tecnologia, com desenvolvimento interno. Claro que a gente, no novo campo da ciência, a gente começa com essa estratégia de transferir tecnologia, de trabalhar no co-desenvolvimento clínico para conseguir capacidade tecnológica e para que depois possamos ter capacidade de inovar. E sendo uma instituição pública, é aí que a gente consegue diminuir custos, né, e diminuir preço. Eu acho que essa é uma linha que a Fiocruz persegue, né, e que eu vejo como maior impacto frente a todos os problemas e desafios que a gente tem, que é de orçamento e novas tecnologias surgindo.
E o acordo de compartilhamento de risco vem como mais um mecanismo nesse sistema e que, com certeza, a gente tem apoiado e entende ser muito importante. Eu tenho algumas dúvidas, assim, até, né, como mais leigo nessa parte, mas que eu acho que eu posso deixar para a segunda etapa, até do entendimento mesmo de responsabilidades, de como a própria Fiocruz pode contribuir nesse sentido, mas certamente é um mecanismo importantíssimo para dar acesso para essas doenças que não conseguem dirimir as incertezas num tempo em que pode dar acesso, né? Eu acho que é um pouco desse balanço que a gente tem que fazer. Muito bom. Depois, só para... Acho que um ponto importante que você falou da transferência tecnológica, para pensar se o compartilhamento de risco, um instrumento, pode fazer parte desse mix. Hoje você tem encomenda tecnológica, que foi utilizada na transferência da vacina Oxford-AstraZeneca, exitosa, inclusive, né? A Fiocruz depois dominou todo o processo de produção da IFA, inclusive, mas pensar no instrumento compartilhamento de risco dentro dessa gama de possibilidades de inovação também na aquisição. Eu, antes de passar a palavra aqui ao deputado para fazer uma parte inicial de fechamento, quero celebrar aqui a presença do deputado Pedro Westphalen. Nos honra muito a sua presença aqui. Médico, numa discussão tão importante, deputado, também do compartilhamento de risco como um instrumento para dar acesso à população, mas com garantia de qualidade e sustentabilidade. Eu vou passar a palavra, então, e, mais uma vez, agradecer. Nós nos sentimos honrados de receber o deputado Rafael Simões aqui. Ele foi uma liderança muito importante para o setor ao abraçar essa causa de avançar e foi exitoso na passagem pela Comissão de Saúde. Muito obrigado, deputado. Bom dia a todos. Quero aqui iniciar cumprimentando meu professor, doutor Denizar. Agradecê-lo já de antemão, doutor Denizar, pelo apoio que o senhor nos deu para que nós pudéssemos construir esse texto, que eu acho que é extremamente importante. Cumprimentar da mesma forma o Bruno, também agradecer o apoio, Bruno, das vezes que nós pudemos trocar ideias, você demonstrar a importância da saúde suplementar, que ela também viesse fazer parte desse projeto de lei. Agradeço também o Felipe, que muitas vezes esteve no meu gabinete, levando também as demandas do seu segmento, que a gente sabe que aqui, toda essa plateia presente, cada um representa um segmento, mas para nós que estávamos lá trabalhando, o foco maior era o paciente, né? Quero aqui agradecer o Hugo, também o Fiocruz, por todo o suporte que vocês dão, e também a amiga Marcela aqui, que representa aqui a indústria farmacêutica. Quero dar aqui o meu abraço especial ao Dr. Pedro Westphalen, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, um apaixonado. Antes de eu falar do projeto, eu só queria me apresentar, porque você é o deputado. Mas o que me trouxe a ser deputado? Eu, lá na minha Pouso Alegre, no sul de Minas, eu fui presidente de uma fundação que mantém um hospital filantrópico, uma universidade. E esse hospital estava para fechar por falta das condições financeiras, que nós sabemos que hoje trabalhar para o SUS, pelos custos que nós temos e o que nós recebemos pelos procedimentos, é algo muito difícil. Mas eu, como advogado, cheguei lá para organizar o negócio e acabei me apaixonando pela saúde. E, à medida que eu entrava dentro do hospital, aquilo me dava mais força para tentar reerguer aquela instituição para que ela pudesse continuar atendendo, e nós atendemos lá 153 municípios no Hospital Geral. E disso eu acabei me tornando prefeito, que eu estava falando para o Denizar agora há pouco. Quando você vai para dentro da administração pública, você começa a perceber as inúmeras dificuldades. Porque tudo no papel é fácil da gente colocar. O duro é você fazer com que isso que está no papel saia do papel, tome vida e possa resolver os problemas. E
lá na prefeitura, aprendi muito. E aí eu falei assim, será que eu posso levar esse conhecimento que eu tive aqui, dentro de hospital, dentro de prefeitura, porque é nas cidades que as coisas acontecem, pessoal. A gente fica muito focado em Brasília, nos governos estaduais, mas as coisas acontecem no dia a dia nas nossas cidades. É lá que nós precisamos, de fato, entender os problemas e levar soluções. Então, eu acabei me propondo a ser deputado, fui eleito e estou aqui. E chegando lá, a primeira coisa que eu fiz foi buscar no meu partido participar da Comissão de Saúde, porque para mim era algo extremamente importante. E eu falo que eu fui premiado em receber esse projeto de lei 667 de 21, para poder trabalhar esse compartilhamento de risco, que eu estou dizendo que é um projeto da esperança para os pacientes, da esperança para os familiares desse paciente, porque as pessoas escutam falar em novas tecnologias, em novos medicamentos, e para ele é a vida dele que está ali, a vida do pai, da mãe, e a pessoa quer, e não é tão simples assim. Até porque o dinheiro ele é curto, a gente sabe disso. E as demandas são infinitas na saúde, a gente tem noção disso. E todos os agentes envolvidos aqui têm os seus interesses econômicos também, até por sobrevivência. Então, eu, quando recebi para relatar isso aqui, eu falei, quem que poderia, de fato, me ajudar? Que tem conhecimento. Aí me falaram assim, o doutor Denizar. Aí eu fui, conversei com ele, ele saiu daqui do Rio, foi para Brasília por várias vezes, e nós sentamos e dissemos o seguinte, isso aqui só vai caminhar se nós conseguirmos juntar todos os atores envolvidos. E o primeiro ator envolvido, que estava um tanto quanto resistente, era o próprio governo. Era o próprio governo. Aí nós fizemos uma audiência pública, todo mundo foi para lá, todo mundo colocou os seus problemas, e a gente foi buscando resolver parte a parte desses problemas. Pode ser que a gente não tenha conseguido, com esse texto, trazer todas as soluções, mas aqui a gente cria um marco legal para possibilitar outros passos seguintes, para que a gente, de fato, possa entregar inovações tecnológicas para os nossos pacientes dentro de um orçamento possível. Porque nós sabemos aí, e hoje até o Supremo deu um corte nisso, as demandas judiciais são muito grandes. E, às vezes, pagar um remédio custa a falta de remédios básicos lá na base. Eu, como prefeito, por diversas vezes, fui obrigado a comprar remédios de alguns milhões, enquanto faltava recurso para comprar insulina, para comprar remédios básicos. E não tinha a eficiência. O paciente tomava 2 doses e vinha a óbito. Então, ou seja, mas para o paciente, quando falou para ele que aquele medicamento era a solução da vida dele, eu me coloco no lugar dele, espero que todos vocês se coloquem no lugar. Fala assim, você vai morrer, mas se você tomar esse remédio, você não vai morrer. Ele quer de qualquer jeito, e é natural. Com esse compartilhamento de risco, a gente tenta organizar para que não só o SUS, mas também a saúde suplementar, possa fazer as negociações dentro de patamares razoáveis e, ao mesmo tempo, saber quais são os pacientes que efetivamente precisam disso, porque, às vezes, você está indicando para um paciente um determinado medicamento que não é o que vai resolver a vida dele. E isso vai ser uma construção que vai se fazer na sequência. É igual os equipamentos, né, Felipe? O robô. Eu tive notícia que o Dr. Rafael Coelho fez uma cirurgia remota agora. É um negócio fantástico. Mas isso precisa chegar no SUS. Né? Nós também não podemos ter só um Da Vinci lá só para fazer próstata. Ele tem que evoluir. Então, eu sempre falo isso, o Pedro é testemunha disso, eu falo que a gente gasta mal o dinheiro da saúde. Porque a gente fica muito focado no papel, no que vai colocar no papel, e a gente esquece do que está lá na base. O que está acontecendo na base, que jeito que isso se resolve lá. Então, eu fico aqui extremamente feliz de poder ter dado essa colaboração.
A gente segue nessa discussão, vai passar pela Constituição e Justiça, que não vai mexer no texto, só vai falar da legalidade ou não. Segue para o Senado, onde a gente vai buscar lá um relator também que seja engajado em buscar soluções efetivas para a saúde, e esperamos chegar no bom senso e num consenso de que não vai estar 100% para um, não vai estar 100% para outro, mas que é o possível de se fazer nesse momento e que a gente consiga entregar para aquele que está lá na base, que está doente, resultados. Até porque a gente fala muito de saúde, mas, ao meu ver, nós, no Brasil, resolvemos é doença. Porque a atenção primária nossa, em que pese o desenho maravilhoso que se mostra, ele não acontece. Nós estávamos falando aqui, tem gente que é diabético há anos e anos e não sabe que é diabético, porque a atenção primária não detectou. Então, tem pressão alta. E quando o cara chega no hospital, o custo é muito maior. Por isso que eu falo que a gente gasta mal o dinheiro. A gente precisa rever isso aí, mas sabemos de todas as dificuldades. Agora, o que eu fiquei feliz, Denise, foi de conseguir trazer todos desse sistema para uma discussão e a gente poder estar hoje aqui para celebrar esse projeto de acordo de compensação de risco. Muito obrigado a todos aí pelo apoio que me deram nessa caminhada. Obrigado, deputado. Bom, eu não posso perder a oportunidade de franquear a palavra a essa audiência tão qualificada. Então, está aberto para as perguntas, para direcionar. Quem se habilita? Tudo bom? Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Obrigada pelas palavras de todos. Obrigada aos deputados, ao professor. Bom, para quem eu não tive oportunidade de conhecer anteriormente, meu nome é Marina, trabalhei 20 anos na General Electric, e até ano passado estava como CEO do Brasil e do conselho ali da ABMED, quando eu saí para empreender no mercado de saúde. E justamente comecei a ver muita separação entre diagnóstico por imagem, dispositivos e o mercado farmacêutico. Então, é muito grata essa surpresa de ter essas entidades reunidas. E aí, vindo para esse contexto de que resolvi empreender e essa conversa de acesso gerenciado, acordo de acesso gerenciado e compartilhamento de risco. Uma vez, esperamos todos, o projeto de lei aprovado, como que você, deputado, e todos da mesa enxergam o depois disso? Como viabilizar, de fato, a mensuração do desfecho, para que, de fato, pode ser colocado em prática, e o desafio que se viveu ali do Josensma entre aprovação e, de fato, acontecer. Como que vocês enxergam essa viabilidade? Obrigado, Marina. Seja bem-vinda. É um ponto fundamental que eu vou passar a palavra aqui, e não é trivial mensurar desfecho em lugar nenhum, né, do mundo. As pesquisas de desfecho em mundo real sempre são complexas. E eu agora vou inverter, eu queria ouvir o Hugo, porque ele comentou isso dentro da concepção. A gente pensa a Fiocruz como produtora, mas é um grande centro de inteligência, de pesquisa. O que você vê da necessidade da gente implementar um compartilhamento de risco, mas demonstrar que os desfechos realmente aconteceram? E como é que uma instituição de pesquisa como a Fiocruz pode contribuir para isso? Tá, obrigado pela pergunta. Na verdade, era uma pergunta minha também, de reflexão, porque é complexo, como o Dr. Denizar falou. Quando a gente faz, né, estudos controlados, randomizados, existe um custo, e o custo é muito alto, e é esse custo, na verdade, que mais impacta no preço do produto. E quando a gente fala, pelo que eu pude me apropriar do acesso, né, dos acordos de acesso gerenciado, como também de compartilhamento de risco, o monitoramento, né, não necessariamente precisa ser um estudo, né, mas pode ser que exista a necessidade de um estudo, dependendo da avaliação da Conitec, das recomendações, mas é um monitoramento que precisa ter uma confiabilidade do dado, né, porque a gente está falando aí de um acordo entre partes, e para que não tenha até questões judiciais no meio, a gente tem que muito bem coletar esse dado, e aí a gente tem que falar de sistemas,
né, sistemas de armazenamento de dado, de confiabilidade de dado, integridade de dado, todo aspectos relacionados à qualidade, né, que precisam estar envolvidos ali nesses centros de atenção, né? E aí se fala, né, de serviços especializados para doenças raras, também hospitais estaduais e federais, que hoje, se não fazem pesquisa clínica, não tem isso, e quando fazem pesquisa clínica, é específico para o objeto da pesquisa clínica. Então, esse é um desafio, eu acho que é um desafio muito grande. A Fiocruz, com certeza, e até respondendo, Denizar, a Fiocruz, com certeza, está dentro, eu acho que, como todos os outros, e eu acho que até no projeto de lei fala em ente privado, mas eu acho que a gente tem entes públicos, os laboratórios oficiais é parte, né, é público, e a gente entra na mesma lógica, né? Claro que a gente tem outros mecanismos de diminuição de preço, mas a lógica é para todos, e a posição da Fiocruz é essa também. E, nesse sentido, eu acho que esses são os aspectos, né, da gente olhar em como monitorar. Não vai ser no mesmo rigor de um estudo controlado, mas tem que ter os seus aspectos mínimos ali para se ter esse dado, para se avaliar os desfechos. E aí a gente pode usar as várias plataformas hoje, que tanto a Fiocruz quanto outras instituições têm, que estão embasadas e nasceram com a pesquisa clínica, mas que podem ali ser mais flexibilizadas e trabalhando com alguns pilotos. Talvez a gente possa trabalhar com pilotos de centro de atenção e ver como isso se aplica para depois se desdobrar para outros. Só para te dar um exemplo, Marina, no desenho operacional, quando nós fizemos o projeto piloto, nós entendíamos que quem monitora desfecho tem que ser um grupo de pesquisa à parte. Não pode ser, naquele caso, o Ministério, não podia ser a indústria por conflitos de interesse. E, naquele momento, nós utilizamos, inclusive, verba do PROAD para contratar um centro de pesquisa, que foi o Einstein, para fazer esse monitoramento. Mas existe hoje uma estrutura, Fiocruz, os hospitais EBSER, que tem uma capilaridade muito grande, que podem dar essa sustentação, porque essa é uma questão fundamental. A gente tem que monitorar isso se realmente o desenho for um desenho de desfecho. Existem desenhos puramente financeiros. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Alguma consideração? Marcelo, desculpa, Marcelo. Tá bom. Não, desculpa, eu atropelei aqui. Só complementar a pergunta, desculpa, eu esqueci o nome da Marina. Porque eu acho que, claro, eu acho que a fala do Hugo é perfeita quando a gente fala em sistemas de informação, trabalhar qualquer outro modelo inovador, aí, tanto de pagamento como de acesso, precisa de dado, esse dado precisa ser transformado em informação para a gente monitorar essas tecnologias. Mas eu acho que um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é como esse tipo de instrumento vai ser realmente colocado na prática do sistema de saúde. E hoje a gente tem, no projeto de lei, a gente também, na nossa construção de texto conjunta, como o deputado colocou, a gente se preocupou em deixar isso aberto, porque hoje, por exemplo, dentro do Ministério, a gente ainda não tem clareza de onde o acordo de compartilhamento de risco realmente começa, onde ele vai acontecer, quem que vai discutir isso lá dentro. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa ter mais claro. Como isso vai acontecer realmente? É a Conitec o local de se colocar um acordo? Porque a Conitec... Alô? Voltou. A Conitec, ela recomenda uma incorporação. Depois tem o secretário que incorpora. E aí a gente tem o processo de pactuação, para depois ter uma compra efetiva. Então, em qual desse... a gente precisa entender esse instrumento nesse caminho para a gente daí pensar também nos desfechos, que é extremamente importante. Mas a gente ainda tem um passo atrás, que é ter essa trajetória muito bem definida. E eu não sei se o Bruno quer complementar, porque eu acho que a saúde suplementar muda um pouco essa trajetória. Eu queria aproveitar essa pergunta da Marina sobre acompanhamento de desfecho. Assim, acho que a primeira coisa, a gente precisa ter uma sociedade que acompanha desfecho não só daquilo que vai estar dentro do cômputo do que é compartimento de risco, mas desfecho de maneira geral, né? Como o nosso processo é muito digitalizado, eu vou te dizer o seguinte, se a gente for pegar os casos de Zolgensma, que passaram pelo judiciário, e acompanharmos os desfechos desses casos, o resultado será desastroso em termos de desfecho. Por quê? Porque o medicamento não é bom? Não, porque, se você for olhar os casos de judicialização, apenas em 23% esses casos foram indicados pelos médicos para aquilo que a bula previa.
para aquilo que tem um mínimo de evidência científica. Para os outros 80%, foram prescrições feitas para pacientes que não estavam na janela terapêutica adequada. Então, isso é muito importante. Ou seja, seria desastroso acompanhar fazer esse acompanhamento no modelo que temos hoje. Qual a importância e aí, o que o compartilhamento de risco ajuda? Ele ajuda porque ele alinha o incentivo econômico, né? Quando a indústria for fazer os seus necessários e importantes eventos e conversas de acesso com o doutor, ela tem que ter um incentivo econômico para falar, doutor, este medicamento só tem evidência científica para esta janela terapêutica, para este tipo de paciente. Então, por favor, não use, não recomende, não prescreva para quem não estiver nessa janela. Hoje, não há esse incentivo econômico. E acho que o grande ganho do compartilhamento de risco é dar à indústria esse incentivo econômico. Interessante. Eu vou passar porque eu acho que outros pontos surgiram, depois eu até ouvi o deputado. A gente já está discutindo o problema do off-label também aqui. Então, eu queria até aproveitar a pergunta da Marina para responder a provocação que você fez ao final da minha primeira fala, que é justamente o desafio de você monitorar desfecho em equipamento dispositivo médico, né, que não envolve somente a tecnologia per si, mas também a questão da usabilidade, do conhecimento da equipe. Se a equipe é uma equipe treinada com aquele equipamento, com aquele dispositivo, certamente o desfecho ele é melhor. Né, se a estrutura do serviço ela é adequada, o seu desfecho vai ser melhor. E o texto cita a figura do terceiro interveniente, que não é só privado, Bruno, pode ser público também, que seriam essas instituições ou empresas que fariam esse monitoramento. Né? Hoje eu não enxergo uma estrutura no Brasil, talvez na Rebrates possa se criar algo, ou mesmo iniciativa privada, né? Mas é algo que a gente vai precisar qualificar. Tem alguns passos ainda antes, né, Marcelo, que precisam ser resolvidos, possivelmente numa regulamentação infralegal após a aprovação do projeto de lei, mas, no nosso caso, tem esse desafio grande, que é como monitorar desfecho e equipamento dispositivo médico. Esse debate a gente já faz hoje com a Conitec, com a CoSaúde, de como qualificar essas submissões, né? Porque a gente foge do estudo clínico trivial ali, que para medicamento é bastante consolidado. Eu vou passar para um fechamento dessa pergunta ao deputado, mas eu queria só comentar um ponto importante da Marcela. O nosso entendimento também é que o projeto de lei, a diversidade do compartilhamento de risco, cada caso é um caso, depende do medicamento, do desfecho da doença. Então, o PL ele tem que ser o mais genérico possível para não amarrar e deixar na questão infralegal a operacionalização disso. Então, eu passo a palavra para o deputado. Marina, agradecer a pergunta aí, dizer exatamente isso que o Denizar nos colocou. No primeiro momento, a gente estava pensando em colocar isso dentro da lei. Mas a gente poderia cometer um erro grave ali e tornar inexequível a própria lei. Então, a gente deixou em aberto, criou o marco legal e a regulamentação para ser feita depois. Eu acho que é um passo, inclusive, muito difícil. A gente vai ter que trabalhar muito nisso aí para poder chegar num consenso de como é que vai ser feita essa avaliação de eficácia do medicamento, dos próprios equipamentos. Mas a verdade é que o projeto de lei ele quer criar uma segurança jurídica tanto para o poder público quanto para a saúde suplementar e para aqueles que estão participando. Porque nesse país até o futuro é incerto. O passado é incerto, quanto mais o futuro, né? Então, a gente não sabe. Coisas que nós fizemos lá no passado que era legal, de repente virou ilegal. Então, as coisas são difíceis e a gente tem que ir fechando devagarzinho. Então, nós sabemos que esse passo vai ser um passo difícil de regulamentação, de como é que vai ser avaliado cada uma dessas novas tecnologias. O Bruno colocou bem. A gente vai ter que controlar os médicos, sei que tem vários médicos, mas vai ter que controlar os médicos. Porque, às vezes, o cara está fazendo uma indicação, que ele fez uma rápida leitura e ele fala, não, é aqui a solução, e não está na janela que seria aplicável. Só que depois dele falar isso para o paciente, acabou. Você imagina bem, chegou lá, falou para o paciente, você tem que tomar esse remédio. Pode falar o resto dos médicos todos, dizer, não, não é, está errado, ele quer. Então, a gente vai ter que trabalhar muito isso também na cabeça dos médicos. Fala, ó, esse remédio é para essa janela terapêutica, não é para outra. Mas vai ser um trabalho árduo, que nós vamos ter que continuar perseguindo aí um resultado
e usando não só os entes públicos, também os privados, para a gente ver como é que a gente vai chegar lá. Denizar, só um ponto que me passou, Claro. se me permite. Né? No nosso setor, a gente também tem uma questão para além do monitoramento do desfecho clínico, que é o monitoramento econômico por volume, né? Que é mais fácil de fazer, em tese, mas é muito importante também no setor de equipamento dispositivo médico. Né? Quantos exames vão ser realizados, procedimentos. Bem lembrado. Bom, nós temos duas perguntas aqui, depois do Bruno, vou passar. E um ponto que o deputado levantou, que não é trivial, é o prescritor, né? Como controlar a caneta do médico? Obrigado, doutor. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Douglas, sou responsável aqui pelo Global Data na América Latina. Para quem não sabe, é uma empresa de Data Science, na divisão Healthcare. E eu queria colocar aqui para discussão, entender a opinião de vocês. Uma das coisas que a nossa empresa faz é o Scout, né, de decisões de incorporação em outras entidades. Por exemplo, na Europa, NICE, AIFA. Eu queria entender, na opinião de vocês, como que existe esse entrosamento, considerando, por exemplo, um desfecho que aconteceu em 2021 e que a gente observa que o mesmo medicamento a gente está em 25 e ainda não foi incorporado no Brasil. Então, como que a gente consegue, de repente, extrair essas decisões que acontecem em outros países, eventualmente, de repente, mais rápido? Como que a gente conseguiria, eventualmente, trazer algum insight em relação ao que foi decidido lá fora? Como que vocês observam isso? Obrigado. Não, para mim não é um comentário geral, um sentimento. Né? Eu trabalho há 20 e poucos anos, 25 anos no setor, e eu acho que falta um investimento em educação. A gente precisa educar as pessoas, educar a classe médica, educar pacientes, educar todo mundo que está envolvido nisso, porque a gente não respeita protocolos clínicos. Né? Então, o grande problema é a prescrição fora da janela. O grande problema é um plano de saúde segurar um atendimento e deixar o paciente sair da janela. Então, a gente tem que ter consciência de que ciência tem que estar acima de tudo e tem que ter um paciente na ponta. Né? Então, assim, a gente tem que saber como é que é a bula, como é que ele foi registrado com segurança, né, sanitária, o protocolo clínico que falou como aquele medicamento tem que ser aplicado e parar de prescrever fora dessa janela. É muito ruim. A indústria farmacêutica detesta, é contra judicialização. E a judicialização ela acontece sempre fora da janela do protocolo clínico. Né? Então, a gente tem que ter essa educação para trazer todo mundo para um respeito ao protocolo. E no Brasil a gente não tem isso. Era só um comentário que eu queria fazer. Obrigado, Denizar. Primeiramente, parabenizar o deputado pela iniciativa, pela relatoria. Acho um passo sensacional que foi dado. Meu nome é Renato Casarotti, estou na Brange e na Mil já há alguns anos. E o compartilhamento é sensacional. Ele resolve parte do problema, né? Ele ajuda a resolver parte do problema. Para mim, ele corrige uma distorção histórica que o Bruno comentou, que é você botar dinheiro em algo que não funciona. Para mim, é uma correção de desperdício. É um primeiro passo fundamental. Ele não é uma panaceia. Né? O medicamento custar 15 milhões de reais, ele pode funcionar perfeitamente. Continua sendo uma questão ética, econômica, geral para ser discutida. Mas o compartilhamento é fundamental. E aí a minha pergunta e aí confesso o desconhecimento na profundidade assim, do projeto, como é que vocês veem o compartilhamento entre os dois sistemas, ou a capacidade de poder refletir o que é feito no público para o privado? Para dar um exemplo prático do que aconteceu e que a gente viu essa distorção. Né? O caso específico do Zolgensma, que foi um avanço importante. Né? Ele foi incorporado via Conitec, com compartilhamento de risco, com preço diferenciado, para o sistema público. E, até como está previsto hoje na lei, e aí tem uma avaliação da ANS, e depois ele é incorporado automaticamente no sistema privado também, só que sem compartilhamento de risco e sem o desconto que foi dado no público.
para surpresa de aproximadamente 0 pessoas, antes de qualquer pessoa ter acesso no sistema público, dezenas tiveram acesso no privado. Existe alguma forma de corrigir essa distorção? Porque a gente percebe que quando as condições são diferentes, o estímulo econômico acaba sendo para usar o sistema em que você tem um melhor retorno financeiro e um menor risco, digamos assim. É possível pensar nisso, Denizar? Foi parte das discussões do projeto, pode ser objeto de regulamentação, que a gente percebe que essas diferenças entre os sistemas acabam girando os estímulos. E aí concluo com a última provocação final, que não é parte do projeto, deputado. É tempo de discutir, voltar a discutir a agência única? A ideia de, tanto que entrou no PL, a saúde suplementar, foi uma inovação, mas eu vou passar então a palavra para o Bruno, para pegar esse gancho e a gente dar a rodada em relação às considerações e perguntas. Bruno. Bom, eu acho que eu falei aqui um pouco da questão do medicamento de altíssimo custo ser disruptivo no sentido de não caber na lógica da saúde suplementar, porque é uma lógica mutuária, etc. Né? O que eu acho é que esses medicamentos de alto custo, principalmente aqueles que funcionam, e dentro da janela terapêutica, acho que bem colocado pelo Bruno, dentro do protocolo, ele não é um problema da saúde suplementar ou do SUS. Eu acho que ele é um problema do país. Né? Ele é uma solução para aqueles pacientes, né? E ele é um problema de financiamento, mas que eu acho que é um problema de financiamento que a gente podia pensar como país, e não só como os dois separados. Independente da questão da agência única, para esses medicamentos, para essas tecnologias, eu acho que seria mais adequado, deputado, talvez uma ideia para pensar no futuro, um grande fundo mutual nacional, né, em que as operadoras contribuíssem, em que o Ministério da Saúde contribuísse e que fosse gerenciado a nível nacional, porque aí você dilui o risco para um seguro obrigatório, o país todo está segurado nesse negócio, e patrocinado pelas pessoas, tanto do mundo privado quanto do mundo público. Eu acho que essa é uma solução público-privada para o medicamento de alto custo, altíssimo custo. Né? Com relação à agência única, eu acho que um primeiro passo já seria muito importante também a gente juntar os processos de registro, precificação e incorporação tecnológica. Né? Se a gente conseguisse isso, mesmo que ainda seja para um mundo ainda privado e público separado, já ajuda muito, porque você tem ali medicamentos que hoje têm registros e que não foram incorporados, não serão incorporados e são fontes de muita judicialização. Né? Isso, de certa forma, foi resolvido, ou foi melhorado pelo tema 1, 2, 3, 4, tema 6 e agora pela DI do rol, mas acho que ainda é um problema muito grande para a gente pensar no segundo passo, sim, numa agência única que pudesse gerenciar esse fundo mutual geral. Uma agência de inteligência, como o ministro Nelson Taik e o Denizar gostam de falar, eu acho que é essencial. Bem lembrado, só para continuar a palavra aqui, a Agência Nacional de Avaliação de Tecnologia também foi uma iniciativa da nossa gestão, esse modelo foi constituído, a gente chama de agência, não precisa ser uma agência, pode ser um instituto, porque a agência tem uma complexidade jurídica para ser e financeira, mas é uma ideia para operacionalizar esse processo todo. Porque se tem case de sucesso nesse país, foi a incorporação dos medicamentos para hepatite C, onde se alinhou registro, preço e incorporação. Os menores preços do mundo aconteceram aqui, para Sofosbuvir, Metprevi e Daclastavir. Tem case. Vamos tentar avançar nisso aí. Eu sei que há resistência, Marcela, eu já levantei a bola para a Marcela aqui, já vou passar para ela. Bom, antes de entrar nesse... Só para eu enrolar, para não responder, não, brincadeira. Tem a pergunta do, desculpa seu nome, do Douglas. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas e também mais em relação à experiência que eu tive antes de estar na indústria, que eu estava no setor público. Hoje, tanto o registro, a precificação pela Câmara de Regulação de Preços, como a incorporação, ela olha como tem sido feito lá fora. Então, assim, na minha prática, dentro do DGITES, dentro da CEMED, a gente sempre olhava para entender quais eram os desfechos que eles estavam considerando, quais os comparadores, tudo isso é olhado. Às vezes, é o mesmo cenário do Brasil. Então, acaba que, se você pega um relatório do NICE, do CDA, o antigo CADIT, vai ter muita coisa parecida, mas tem cenários que são diferentes, de acordo com a nossa população, mas não deixa de ser olhado.
se isso pode acelerar o processo, eu não sei se acelera, porque eu acho que a gente tem que considerar a nossa realidade. E hoje um processo de incorporação ele está muito mais voltado no Brasil e é compreensível a questão da sustentabilidade econômica. Se a gente olha os resultados da Conitec, a gente vê muitos resultados falam, o produto tem efetividade, mas a gente não tem, o impacto econômico é muito grande. Então, se você olha a parte clínica, ele está muito parecido com o que está lá fora. Mas a realidade econômica, a realidade de investimento em saúde é muito diferente. Então, não sei se eu respondi. Bom, agora que eu já enrolei, vamos lá para a agência única. Eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa entender melhor qual é o fluxo do país. Quando a gente compara Brasil, principalmente com países europeus, onde a gente tem a incorporação e o preço acontecendo de forma concomitante, a gente tem uma realidade, né, do que eu comentei aqui com o Douglas, de investimento em saúde pública totalmente diferente da nossa, né, um investimento muito maior, e que uma inovação, quando entra e é aceitado ser analisado por um NICE, por uma agência francesa, por exemplo, ela vai diretamente para o sistema de saúde. Ela é disponível a toda a população pelo sistema de saúde público. Não é? A gente aqui no Brasil não tem esse fluxo. A gente aqui no Brasil tem paciente recebendo medicamento pelo SUS, pela saúde suplementar, e comprando com o próprio bolso, que é a grande maioria da população. Então, assim, não vejo a agência única como uma possibilidade de resolver a ampliação do acesso. Acho que a gente tem um problema muito maior, que é investimento em saúde. E a gente tem o processo de incorporação e precificação por conta desses diferentes modelos de saúde que a gente tem aqui dentro, tendo que ser feito de forma separada. A CEMED ela tem uma metodologia de precificação que é estabelecer o preço teto. É o preço máximo que pode ser vendido aqui no Brasil. Abaixo disso, você pode vender no preço que você quiser. E aí vem a negociação. A gente tem um sistema público que trabalha com um volume muito grande, e isso traz um desconto muito grande para o processo, o que é totalmente diferente da saúde suplementar. Agora, trabalhar talvez com uma ideia dentro da saúde suplementar, como alguns municípios fazem, que são os consórcios, para conseguir redução de preço, acho excelente. Trabalhar o fundo, como o Bruno colocou, como já acontece na Itália, como acontece em outros países, é maravilhoso. Então, acho que a gente tem que pensar em outras alternativas também, que podem ser talvez mais práticas e funcionais para a nossa realidade. Muito bom, Marcela. E até porque nós temos uma característica na saúde suplementar, que é a rotatividade do usuário. Né? Ele está numa seguradora hoje A, daqui a pouco ele está na seguradora B. Talvez um fundo com esse olhar, sair da fragmentação para tentar essa consolidação seja o caminho. Nós vamos passar aqui, eu vou deixar por último também o deputado, que eu vou fazer uma provocação para ele, porque se falou de agência única. Será que tem um PL aí de um Instituto Nacional de Avaliação de Tecnologia que a gente vai propor? Vou passar para o Felipe, pegando um pouco dessa questão que a Marcela falou sobre os fármacos. Você vê também essa dificuldade entre um preço público e um preço privado, ou um preço único para os dois setores? Professor, quando a gente fala de saúde, existe um pudor muito grande de olhar a saúde como mercado. Né? A gente tem duas faces da saúde. A saúde, na sua perspectiva social, mas tem uma perspectiva enquanto um setor econômico. Quando nós estamos reunidos aqui, todos amigos, né, com diferentes visões, mas num debate democrático, respeitoso, em prol, né, da melhoria da saúde, da sustentabilidade, tendo sempre o paciente como principal beneficiário, lógico que o Mussolini até colocou muito bem ontem na abertura, nós estamos olhando também para os interesses das empresas que nós representamos, né, ou mesmo da iniciativa pública, aqueles que lá estão. E, quando a gente trata de saúde suplementar e SUS, são mercados diferentes. São outras lógicas, são outras dinâmicas, logísticas, garantias de pagamento, volumes. Não dá para colocar tudo no mesmo bolo. Então, quando a gente fala em fazer um deparo, Renato, do acordo que foi firmado com o SUS para a saúde suplementar, é algo que nos parece ainda distante. Talvez, se caminharmos para a criação, né, de um consórcio de compras
onde a gente tem a maior garantia, exista um fundo que vai garantir que você vai saldar aqueles volumes, você possa centralizar a entrega dos produtos e ter uma distribuição, talvez isso viabilize a gente chegar pelo menos próximo. Mas, tal qual é hoje, né, quando muitas vezes, inclusive no nosso segmento, a gente negocia com prestador de serviço, isso é muito pulverizado, Brasil afora, é muito difícil você fazer os mesmos preços. Isso é a lógica do mercado, não só na saúde. Né? Então, não estou falando nada novo aqui. Então, a gente precisa fazer esse debate. Quando a gente vai para a agência única, eu acho que é um pouquinho disso também, querer fazer esse deparo. Precisa, sim, ter uma harmonização. Hoje, a ABMED tem uma cadeira na CoSaúde, acompanhamos os debates da Conitec, precisamos harmonizar os processos, os métodos, inclusive para qualificar a tese que nós temos, para otimizar recursos, mas também a gente não pode usar esse mote da agência única também para querer fazer uma coisa só, principalmente quando vai fazer avaliação, né, de custo-efetividade. Quando vai fazer avaliação clínica, ok, segue um fluxo só, mas custo-efetividade, eu sou farmacêutico e venho da época ainda da farmacoeconomia que originou, né, a ATS. Então, a gente tinha uma premissa que sempre a decisão ela vem da ótica do pagador. Então, essas óticas são distintas, e isso tem que ser respeitado, e eu acho que ainda não mudou, não sou mais, né, da área, mas é porque eu acompanho, acho que isso ainda não mudou. Então, tratar dessa forma, eu acho que não é o caminho. Né? A gente precisa, sim, repensar a incorporação automática. No nosso segmento, a gente já tem uma posição muito bem formada dentro da ABMED, que não é salutar a incorporação automática. Existem tecnologias que devem ser submetidas à Conitec, outras à CoSaúde, e que talvez gere, né, até essa celeuma, talvez nasça daí, e a gente precise voltar na causa e não ficar tentando tratar os sintomas, e fazer essa discussão. As tecnologias de custo disruptivo, né, que não vou entrar aqui na discussão de medicamento, porque eu não represento esse setor aqui, mas talvez seja algo que a gente tem que olhar enquanto sociedade. São doenças raras, é uma parcela pequena da população, nós temos que financiar enquanto sociedade. Então, não cabe o plano arcar. Esses pacientes ficariam todos no SUS, criaria-se esse fundo. Então, são debates estruturantes que a ABMED vem trazendo e que a gente está se propondo a fazer. E achamos que o caminho não é esse, tentar um deparo, mas sim qualificar e qualificar por cima. Até porque a tua fala direciona a necessidade de você tirar um modelo que hoje é fragmentado, que aí é inexequível você operacionalizar, mas para um sistema de 50 milhões de habitantes. É uma Espanha. Saúde suplementar é uma Espanha, que junta, organizada, tem um poder provavelmente até de negociação maior. Hugo, antes de passar a palavra também para o fechamento do deputado, como é que você vê, e a Fiocruz tem uma experiência muito interessante, porque ele é um órgão público, mas que hoje faz muito essa parceria público-privada em várias transferências tecnológicas, uma série de coisas. Como é que... E a gente vê um encaminhamento muito forte. Ontem o ministro Massuda estava aqui, ministro, porque é ministro mesmo, de fato, ele estava representando o ministro Padilha, mas ele vem construindo uma série de políticas exitosas para o sistema de saúde, dentre elas a aproximação do público do privado. Agora tem especialistas, é o caminho para você vencer alguns gargalos do SUS que a infraestrutura pública não vai vencer e você tem que contratar o sistema privado. A experiência da Fiocruz, claro que na área da produção, mas não é um caminho da gente conseguir aproximar público e privado, porque o doente é um só. Qual é a mensagem que a Fiocruz tem para nos dar? Bom, eu vou puxar a sardinha aqui pelo lado industrial, complexo econômico industrial da saúde, e também num entendimento mais geral da inovação, porque eu acho que se a gente descolar de que a inovação sempre vem e a indústria farmacêutica sempre vai trazer um pipeline inovador e com preços cada vez maiores, a gente não pode descolar disso. A gente tem que ter outros mecanismos dos quais o próprio Massuda trouxe e o Ministério da Saúde vem trazendo através das PDPs, do PEDIL, com várias críticas, tem, mas a gente precisa como país, se a gente quer resolver o problema país, sistema de saúde, doenças cada vez mais sendo diagnosticadas e limites orçamentários, a gente tem que olhar para o sistema como um todo e falar como resolvemos isso como país. E eu não vejo solução se não for parcerias públicas e privadas para capacitar, né, porque a gente sabe que a gente está distante do ponto de vista tecnológico, de infraestrutura, de pessoal, e aí falando do processo de inovação dos outros países.
Mas a gente tem que traçar um caminho de capacitação, capacitar para a gente poder inovar. Hoje a gente fala muito do local manufacturing, né? Para vacinas, isso para Covid, preparedness, mas e o local innovation? Porque a inovação ela continua com as indústrias farmacêuticas globais. E a nossa aqui? E eu acho que a Fiocruz está inserida na administração pública e tem esse papel, e eu acho que é um dos papéis mais disruptivos do ponto de vista de solução de um problema. Porque senão a gente vai arrumar vários outros mecanismos para tentar resolver um problema que só vai piorar. Então, a minha saída é a gente investir e integrar política de saúde com política industrial e desenvolvimento social. Muito bom. Bom, vou passar a palavra para o deputado para o fechamento. Eu acho que já, deputado, ficou claro, o senhor chegou aqui com uma vitória e está saindo com algumas propostas futuras de rearranjo, né, da necessidade de um rearranjo do sistema, onde o legislativo pode contribuir muito. Eu queria a sua reflexão sobre isso, até com a sua cabeça de empreendedor. Eu estou escutando todas aqui as falas atentamente, porque acredito que nós vamos ter que lançar novos PLs para poder harmonizar. Primeiro, dizer a vocês que o projeto originário não contemplava a saúde suplementar. Nem dispositivo médico. E aí eu falei, a gente tem que avaliar que nós temos 50 milhões de pessoas hoje na saúde suplementar. Se acabar a saúde suplementar, para onde que esse pessoal vai? Sistema Único de Saúde. Nós temos que pensar nisso. Então nós temos que fazer de tudo para manter a saúde suplementar viva também. Porque senão vai ser o caos. Vocês imaginaram todo esse pessoal migrando para o SUS. O país vai colapsar, tranquilidade, até porque não tem orçamento para isso. Mas a gente sabe também, olhando do lado empresarial, que não é fácil. Gostei da proposta do Bruno de criar um fundo, talvez seja alternativa, e isso a gente vai ter que construir, Denise, novamente dentro do Legislativo. E aí, para fechar minha fala, eu quero me colocar à disposição de todos os segmentos aqui, para poder patrocinar esses projetos de leis, que a gente chegue lá no final com o único objetivo, que é atender os pacientes. Eu falo que eu estou aqui para defender o paciente, né, como político. Mas eu também sei o lado empresarial, sei quanto que custa a pesquisa, o desenvolvimento. Defendo que as nossas universidades têm que sair do entre muros e vir para o campo ajudar. Porque não adianta a gente ficar lá, a minha área é de direito, mas eu vejo até no direito. O pessoal faz doutorado, você vai ler a tese e fala assim, serve para quê? É um jogo de videogame que só ele sabe a regra. Então, não são coisas execuíveis. Nós temos que fomentar dentro das universidades pesquisas e desenvolvimento de situações que se tornem reais no mundo, né? Que façam a diferença na vida das pessoas. Então, isso é importante, a gente está vendo aí as dificuldades das universidades públicas, com falta de orçamento, tudo isso aí precisa ser discutido, não vamos conseguir fazer de uma vez só, mas eu saio daqui feliz de saber que a gente deu um primeiro passo, um passo importante, e que daqui para frente a gente vai enfrentando cada uma das dificuldades, sempre juntos. O que a gente não pode é separar, porque separou vira comida de leão. Então, eu acho que tem que andarmos juntos, porque não adianta também a indústria falar assim, custa tanto, se eu não tiver para quem vender, também não resolveu nada. Então, a gente tem que ter essa avaliação, talvez vender um pouco mais barato é melhor do que não vender. É igual a casa fechada que você põe para alugar, o cara, você quer 5 mil, fala 4.500, você fala 4.500 faz, é só 5. Se ele ficar 3 meses com a casa fechada, o prejuízo dele é imenso, você não sabe fazer conta. Então, a gente tem que ter bom senso, e esse bom senso só vai ser possível com a conversa aberta, franca, cada um colocando o seu ponto de vista, e eu me proponho lá em Brasília a estar junto com vocês para que a gente possa entregar, de fato, uma saúde de qualidade para todo o nosso povo, não só do SUS, mas também da saúde suplementar, e aqueles que, como você disse, Marcela, que compram o remédio, que têm dinheiro. Eu perdi um amigo, a gente está falando muito de doença rara, mas esse projeto aqui vai além da doença rara. Esse projeto aqui vai para o câncer, que em 2030 os estudos mostram aí que vai superar as doenças cardiovasculares.
Eu não sei se, talvez o doutor Denizar possa, com o médico, falar, a gente está diagnosticando mais, né? Talvez é isso que faça com que o câncer esteja aparecendo mais. Mas o fato é que esse projeto ele abre portas não só para doenças raras, porque inicialmente ele era para doenças raras, para AME 2, AME 3, e a gente entendeu que esse era o grande momento para a gente abrir para todos, para as novas tecnologias em todos os segmentos. Eu quero agradecer a todos mais uma vez aí, o apoio que vocês me deram para que a gente chegasse nessa aprovação unânime do projeto. Agradecer muitíssimo ao meu professor Denizar, que foi o autor, de fato, dessa proposta, que contou com participação de todos aí, e que Deus nos ajude, que tudo dê certo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Bom, não tem palavras mais para encerrar, o evento esse painel foi brilhante. Quero agradecer a presença de todos e dizer que, para nós aqui, cariocas, esse evento tem um simbolismo, porque a semana passada foi muito difícil para o Rio de Janeiro, e aí eu me lembro da frase da cantora Fernanda Abreu: Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos. Aqui no Rio de Janeiro nós temos os extremos, a beleza maior e também as dificuldades. Então, um evento como esse renova a nossa alma. Muito obrigado pela presença.